Paz e graça seja na vida de todos. Dando sequência no nosso estudo de Gênesis, estudo maravilhoso, edificante, agora com a história de José, no capítulo 40 de Gênesis, José interpreta os sonhos de 2 prisioneiros. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, ou de Faraó, fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O Faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho e na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do Faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que vocês estão com um semblante tão triste? José, como nós temos falado, uma figura de Jesus Cristo, e tantos pontos positivos nós observamos na história de José, na sua trajetória. E aqui José na prisão, e no capítulo anterior nós vimos o próprio Deus falando, né? E o Senhor Deus era com José. Então José agora na prisão, o Senhor Deus sendo com ele, ele já está aqui na prisão numa posição de honra, porque ele é colocado como administrador e várias pessoas ao serviço de José. E aqui diz sobre 2 empregados próximos do rei, de Faraó, e eles falharam com Faraó, traíram Faraó. Um era copeiro, aquele que serve o vinho a Faraó, que experimenta o vinho. O outro era padeiro, todos os 2 chefes da sua função. Eles são acusados e são lançados ali na prisão aos cuidados de José. E a palavra que diz que esses 2, eles serviam a José. E José, talvez ali na sua ronda, observando como tudo estava se saindo, ele percebe algo. Isso aqui é para chamar nossa atenção. Ele percebe que 2 prisioneiros estavam com o semblante abatido. E quando ele vai se informar, pergunta para os prisioneiros, aqueles que serviam a José ali naquela prisão, recebia ordens dele, ele pergunta para eles: por que vocês estão abatidos? Isso fala muito ao nosso coração, porque por muitas vezes, nós damos um bom dia e nem esperamos a resposta para saber se a pessoa tem algo a dizer, se realmente o dia dela está bom. É algo quase que mecânico, simplesmente. Não há interesse das pessoas em saber se realmente a pessoa dormiu bem, se realmente ela está passando bem. E principalmente, né, não precisa nem dizer, aquele que é do corpo de Cristo, aquele que é chamado cristão, porque a palavra cristão, ela significa ser parecido com Cristo. E
muitas das vezes entramos nessa correria, ou pior do que isso, no egocentrismo, individualismo, onde tudo tem que girar em torno de nós e não percebemos o que acontece ao nosso redor. Tanto na igreja, quanto no trabalho, quanto na família, a palavra de Deus diz que os olhos, eles são espelhos da alma. E aqui, os olhos desses dois prisioneiros, eles caíram. Eles estavam visivelmente abatidos. E quantas vezes nós não percebemos isso no nosso caminho? Se pararmos para observar, vamos ver pessoas com semblante abatido. Talvez seja porque trabalhou muito, mas não seria esse o nosso dever? Observar, captar, a chegar até a pessoa e saber por que aquela pessoa que costuma dar bom dia, aquela pessoa que costuma ser sorridente, que costuma fazer algo que naquele momento ela não está fazendo. Então é um ponto muito positivo de José. José tinha todas as razões da história dele, de estar revoltado contra o irmão, de estar com saudade do pai, de estar muito revoltado porque foi jogado numa prisão injustamente. Mas aqui, apesar de tudo isso, José observa prisioneiros, não é? Não estamos falando aqui de familiares, de amigos, não. Estamos falando aqui de prisioneiros. José observa dois prisioneiros que podiam falar, tenho nada com isso. Quero saber de nada. Mas ele observa aqueles prisioneiros e isso demonstra que era um cotidiano dele. Ele já conhecia o portar das pessoas que ele estava ali governando, administrando naquela prisão. Já era corriqueiro dele, porque senão ele não saberia. Poderia dizer assim, a pessoa constantemente de astral baixo. José sabia que eles estavam para baixo porque eles conheciam ele. E isso é importante na vida do cristão. Conhecer as pessoas que nós nos relacionamos, interagir com as pessoas e principalmente perceber quando elas estão com o semblante caído, decaído. E José se aproxima deles, ele não somente observou, mas ele se aproxima deles e pergunta para eles por que vocês estão com o semblante caído. Ele teve interesse por essas almas, por essas pessoas. E eles respondem, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José, não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e as entreguei em sua mão. Disse-lhe José, esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, disse José a esse copeiro, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim a Faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Então José se dispõe a ouvir a tristeza da vida daqueles 2 prisioneiros. E o primeiro, a interpretação do sonho foi boa,
porque ele conta que ele sonhou que ele espremia uvas nas mãos, na taça ali, na mão de Faraó. E José diz para ele que aqueles cachos simbolizariam 3 dias, que em 3 dias aquele copeiro voltaria, teria restituído o seu cargo, o mesmo cargo que tinha antes, de confiança diante do rei, e que ele serviria o rei novamente como era de costume. Então José pensou: esse vai voltar para a presença do rei, vai voltar para a presença do faraó, vou aproveitar aqui. E conta para ele que ele estava ali injustamente, que ele foi tirado da terra dos hebreus, dos seus pais, foi jogado num calabouço, e conta a história para ele, fala que ele estava ali injustamente, e pede uma coisa para ele. Deveria ser tão simples. Ele pede para o copeiro: fala de mim para Faraó, conta para ele que eu estou aqui injustamente, tipo assim, eu te fiz um bem, eu te tratei bem aqui na prisão, te revelei o seu sonho, a revelação foi boa, você vai estar diante do faraó de novo, fala para ele a respeito de mim. E quando termina, ele vai ouvir o sonho do outro prisioneiro. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho, sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão. Na cesta, em cima, havia todo tipo de pães e doces, e Faraó aparecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó decapitá-lo-á e pendurá-lo-á numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário de Faraó, e ele ofereceu um banquete, e todos os seus conselheiros, na presença deles, representou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a posição do chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Nós temos observado José com um espírito de excelência. É falado de um espírito de excelência na vida de Daniel, um espírito de excelência superior 10 vezes mais a qualquer um outro mais sábio. Nós percebemos essa excelência em José, servindo, em José não murmurando, em José abraçando ali a causa onde ele estava, Deus sendo com ele, prosperando ele onde ele estava. E observamos também em José um dom sobrenatural, interpretação de sonhos. E ele usou esse dom para aparentemente tirar a tristeza daqueles 2 prisioneiros. Só que a interpretação trazia verdades. E assim é a vida de um profeta. Assim é a vida de quem tem um dom de Deus. A gente traz tanto as coisas boas que Deus manda falar, quanto as coisas ruins. Estão todas na palavra de Deus. Está tudo na palavra de Deus. As consequências de ser servo, de colher o bem, de ser mal, rejeitar as ordenanças do Senhor e colher o mal. E essa é a função do profeta, trazer as revelações, sendo ela boa, sendo ela ruim. E José faz isso. Ele traz uma revelação boa para o copeiro, ficou muito feliz, mas ele também trouxe a revelação para o padeiro. A função difícil, e que muitos líderes hoje têm omitido as verdades
porque pensa ser benéfico para a igreja, ou não perder aquele membro porque não quer falar as verdades da palavra de Deus, não quer falar as revelações que Deus traz para o coração daquele líder, pastor, obreiro, missionário, enfim, que é um representante de Deus aqui na terra e tem em mãos a palavra de Deus para trazer a revelação. Nessa passagem também acontece algo muito interessante. José se abre com aquele copeiro e pede ele esse favor. E o último versículo que nós lemos, ele não se lembrou de falar a respeito de José. Pode parecer maldade, pode parecer triste, ingratidão, mas nós não podemos ver assim, porque o tempo de Deus na vida de José não havia chegado. E às vezes nós queremos tanto uma coisa, aquilo não acontece, mas o tempo de Deus na nossa vida ainda não chegou. Apesar de José pedir para ele, ele não se lembrou, porque Deus não permitiu que ele se lembrasse de José. E por quê? Deus tinha planos maiores, mas na frente nós vamos ver que valeu a pena José esperar. E durante todo esse tempo, José estava sendo treinado para algo muito maior, muito superior. E assim também é a nossa vida. Amém? Fica essa palavra para sua meditação, em nome de Jesus.